Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que Deus, nosso Pai maravilhoso, pelo seu Espírito Santo, o divino revelador da palavra, revele esta palavra tão preciosa, primeiro ao meu coração e também para os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta manhã para esta palavra que aparece no versículo 9: convertestes a Deus. O texto então diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Convertestes a Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz que Deus fez o homem reto, mas veio o diabo com a sua tentação e levou o homem para o pecado, e o homem no pecado e pelo pecado ficou pervertido ou perverso. É uma perversão de natureza. O que é pervertido no homem por causa do pecado é a sua natureza. O homem caído no pecado não funciona mais do jeito que Deus criou ou para aquilo que Deus criou, e isso significa perversão. O homem, do ponto de vista de Deus, é errôneo em sua própria natureza. Não é apenas uma inversão, mas uma inversão com perversão essencial. Vejamos Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E éramos por natureza como os outros também. Todo mundo. Éramos por natureza. Essa frase é maravilhosa.
porque ela mostra que todo mundo tem esta natureza pervertida, pecaminosa, terrível, mas mostra também uma libertação profunda, porque aqui diz éramos, não somos mais. Nós os que cremos que Deus trocou a nossa velha natureza pervertida por outra, a natureza divina, a natureza de Cristo que vive em nós. Perverso é o estado normal de cada pessoa que nasce neste mundo. Mas Deus, pelo Evangelho, tem um projeto maravilhoso para nós: converter-nos por sua graça, pela regeneração, através da obra do Evangelho. Irmãos, a conversão do pecador é o alvo da pregação do Evangelho. É o alvo de Deus também, na pregação do Evangelho. É muito comum se ouvir a seguinte expressão das pessoas: eu me converti a uma igreja e agora sou crente da igreja tal. Essas pessoas adotaram um sistema doutrinário religioso e chamam isto de conversão. Mudaram de um local para o outro, passam por algumas alterações de comportamento e adotam certas determinadas práticas religiosas e chamam isso de conversão. Não tem nada a ver com a conversão de Deus. Em termos de salvação, não significa nada. O que de fato aconteceu com essas pessoas? Esses indivíduos se tornaram convencidos, pensando ser convertido de Deus. Irmãos, conversão significa mudança de uma condição inferior, caída, para o excelente, uma condição erguida em Cristo Jesus. É a troca da natureza. É a troca da natureza através da nossa morte e ressurreição com Cristo. Converter é mudança de natureza, é mudança de coração, é mudança de caráter, é mudança de vida. Significa não mais eu, mas Cristo em mim. É uma mudança profunda de conteúdo no nosso interior. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, irmãos, veio realizar essa mudança profunda e radical e espiritual pela conversão do pecador. O que Jesus quer é a nossa conversão para que sejamos libertos da nossa perversão inata, nossa natureza. E sem a morte, sem a nossa morte com Cristo na cruz, porque Ele nos atraiu para Ele, para nos levar a morrer com Ele. A palavra de Deus afirma categoricamente que Ele nos crucificou com Ele naquela cruz. Sem a nossa morte com Cristo na cruz, não há conversão. Sem conversão, não há libertação. E sem libertação, não há salvação. Não há salvação. Você quer ver uma coisa falsa? Que normalmente se diz: se você vier para a nossa igreja, a sua vida vai melhorar. Estão enganando. Se você batizar, você se converte. Se você contribuir, as coisas vão melhorar muito para você. Mas isso não diz nada em termos de salvação, irmãos. Há muita gente pervertida, convencida dentro da igreja. Não é converter um pecador em um menos pecador.
é converter um pecador em um santo, é converter uma velha criatura dominada pelo pecado em uma nova criatura que Cristo vive nela. É um milagre. Isso só pode acontecer pela operação de Deus, pelo Evangelho. Só o Evangelho pode operar esse milagre. Eu estou crucificado com Cristo e Cristo é a minha vida. É a conversão. E conversão total. Os que foram apenas convencidos continuam pervertidos, disfarçados de convertido. É o efeito Denorex. Você sabe o que é o efeito Denorex? Antigamente havia uma propaganda de um shampoo anti-caspa que tinha uma máxima. O que me interessa é a máxima dele, é a legenda que eles usavam. Parece, mas não é. O anúncio era mais ou menos assim: tem cor de remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é. É Denorex. O que nos interessa é o bordão. Parece, mas não é. Há muita gente Denorex na igreja. A pessoa verdadeiramente convertida, preste atenção aqui. A pessoa verdadeiramente convertida pelo Evangelho a Deus é aquela que crê de fato sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, e Cristo vive neles, e eles vivem neste mundo pela fé na suficiência singular de Jesus Cristo. Outra coisa maravilhosa, irmãos, na conversão que Deus opera, é que o convertido de Deus e para Deus deixou o pecado. Ele deixa o pecado. Há um ponto final. Deus colocou um ponto final na vida pecaminosa e também na prática pecaminosa. O texto falou que eles deixaram os ídolos. Eles deixaram tudo aquilo que está envolvido com o pecado para servir, isto é, adorar a Deus em santidade, do jeito que Deus quer. Vamos ler novamente o versículo 10 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Outra coisa, que o convertido de Deus, que esta obra maravilhosa da regeneração, que nos converte para Deus, produz em nós, irmãos, é essa expectativa apaixonada pelo retorno iminente de Jesus Cristo. Diz o texto que eles estavam esperando o retorno do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Iminência neste caso significa que Cristo pode vir a qualquer momento. Eles tinham perdido toda a esperança neste mundo, irmãos. Eles estavam desiludidos totalmente com este mundo, embora a presença do regenerado, a presença da igreja de Deus seja importante demais para este mundo, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
Eu quero dizer para os irmãos: nós somos muito mais importantes para o mundo do que o mundo para nós. Viu? O mundo precisa muito mais de nós do que nós dele. Você, regenerado, é necessário para o mundo, mas o mundo não é necessário para você. Vê se entende isso, porque é importante. Há uma outra coisa, que vamos ler novamente o texto, porque nós estamos aqui para olhar para a palavra, estamos aqui para ouvir a palavra. Pregação é a exposição da palavra. E vamos então ouvir novamente o versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, no final do versículo 10, diz que Jesus Cristo livra os convertidos, os regenerados, da ira vindoura, da ira futura. O título da meditação desta manhã é exatamente um vislumbre da tribulação vindoura, que Jesus nos livra, nos liberta dela. Os convertidos, os regenerados. Há uma promessa aqui, uma grande promessa. Jesus nos livra da ira futura. A palavra de Deus, irmãos, fala do dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor, da ira do Cordeiro de Deus. Tudo indica, esse dia da ira do Senhor, da ira do Cordeiro, começa na 70ª semana predita pelo profeta Daniel. Nós vamos dar uma olhada rapidamente, para não ficar maçante a nossa reunião. Daniel, capítulo 9, o irmão vai ler os 7 primeiros versículos inicialmente. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel aparece no início
meditando na palavra e orando diante do Senhor, sua face diante da face do Senhor. Daniel era um homem dedicado ao estudo da palavra. Ele estava examinando os rolos do Velho Testamento e lendo Jeremias, ele descobre a profecia do cativeiro babilônico e que o tempo de 70 anos que o povo deveria ficar na Babilônia estava muito próximo de se cumprir. Ele ficou impactado com a palavra de Deus. A palavra de Deus mexeu com Daniel, irmãos. Ele fica mexido por dentro. Como seria bom se o estudo da palavra nesta manhã causasse em nós o mesmo efeito que o livro de Jeremias causou em Daniel. Tem gente que é como costa de pato. A água bate, mas não entra, não encharca, não entra, não fica. A palavra de Deus sempre fala aos corações daqueles que amam a Deus. Viu, irmãos? Uma pessoa impactada, afetada e enternecida pela palavra de Deus se derrama ainda mais diante da face do Senhor e com intenso desejo quer ficar diante do Senhor. Este é o sentido mais profundo da oração. Daniel era assim, um homem da intimidade de Deus. Nesta oração, Daniel faz uma confissão de identificação com o povo. Vamos repetir o verso 5. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Um homem da intimidade de Deus, como você viu, não é um homem que vive pecando, irmãos. E Daniel faz uma oração, uma confissão de identificação com o povo. É assim que eu entendo esse verso 5. Ele orou confessando o pecado do seu povo e também pedindo a libertação para eles. Ele estava preocupado com a seriedade do pecado. Enquanto caminhamos, irmãos, no nosso caminho individual de santidade, retidão, estejamos também preocupados com a santidade corporativa da igreja. Temos que ir diante de Deus pedindo a Deus a libertação para os demais da igreja que não chegaram à experiência de libertação em Cristo naquela cruz. Pedir a intervenção do Senhor em relação ao pecado. Daniel mesmo, não tendo nada a ver com o pecado do povo, com a rebeldia do povo, ele se identifica com o povo diante do Senhor, rogando a libertação. Eu não sou destes que quando alguém está tombado na lona pelo pecado, vai para cima com porrete, castigos e sermões. Não, irmãos, eu vou para a presença de Deus identificado com aquele irmão, sofrendo com aquele irmão, rogando a Deus a sua libertação real, a sua regeneração. Entende, irmão? Quando Daniel diz pecamos,
ele está se identificando com o seu povo e não com a sua prática pecaminosa, a sua própria prática pecaminosa. Ele não cometeu pecado, mas se identificou com aqueles que cometeram. O amor de Daniel pelo seu povo o levou a se identificar com ele, rogando a sua libertação. Ele sente junto com o povo. É como aquela história do monge, do jovem monge, com o seu amigo, outro monge velho, experiente, um homem da intimidade de Deus. Eles foram a uma vila e passaram a noite naquela vila. E eles se dividiram e marcaram um local para o encontro na manhã seguinte. E assim foi. Mas no caminho de volta, ele notou que o jovem monge estava muito quieto. Ele estava perturbado. Ele estava profundamente triste. E o velho monge indagou o jovem. E o jovem então se abriu, confiava no amigo. E disse: eu passei a noite com uma prostituta. Eu estou mal. O velho monge não deu nenhum sermão. Foram juntos. Quando chegaram no destino, o velho monge abraçou o jovem e entraram os dois na capela para, diante do Senhor, buscar a regeneração do jovem, buscar a libertação real do jovem. Mas você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para proteger o jovem. Ele se identificou com o jovem. Ele não tinha nada a ver com aquele pecado. Ele sofreu com o jovem, entrou junto, ele entrou lá, para que ninguém soubesse quem dos dois havia pecado. Sabe, irmãos, tudo é bem provável que aquele jovem foi restaurado, foi mudado no seu interior, porque só a mudança, a regeneração, a troca de natureza pode nos libertar da prostituição ou de qualquer outro pecado, colocar um ponto final e garantir uma vida contínua de santidade. Foi isso que Daniel também fez. Quando Daniel ainda estava orando pela gravidade do pecado, o anjo Gabriel, enviado de Deus, chegou já com a resposta, já com a solução dada por Deus. Versículo 21. Daniel 9, verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Você pode ir até o 27. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra
e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos para 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Primeira coisa que o anjo disse, e ele disse algo tremendo, irmãos. Ele diz para Daniel que Daniel era muito amado, amado do céu, amado pelo céu. Ele disse que o céu amava Daniel. Um homem amado no céu não precisa de mais nada, irmãos. Se satisfaça neste amor imenso de Deus por nós, amor incondicional. Em seguida, faz uma tremenda revelação. Ele diz que em 70 semanas de anos, algo será feito em relação ao pecado. Era o assunto da oração de Daniel. A palavra semana, em hebraico, significa literalmente um 7, e pode ter o sentido de um 7 de dias, como também um 7 de anos. Precisamente, irmãos, nesta profecia tem o sentido profético de anos e não de dias. Depois você pode ler em casa Número 14, versículo 34, e Ezequiel 4, verso 6, que vai mostrar isso. Assim sendo, irmãos, estas 70 semanas correspondem a 490 anos, 70 vezes 7. 70 semanas de anos estão determinadas por Deus, e dentro desse período Deus cumprirá o seu propósito. No texto você viu que essas 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Primeiro período, 7 semanas de anos, 49 anos. O rei Ciro assumiu o poder da Medo-Pérsia. Mas foi o rei Artaxerxes que assinou o decreto, conforme você viu no texto, o decreto da saída dos judeus para a reconstrução de Jerusalém. E essa reconstrução tem um tempo, irmãos, e o tempo é de 49 anos, 7 vezes 7 semanas. Adicionado a isso, mais 62 semanas que você viu na leitura, 62 vezes 7 é igual a 434 anos. Chegamos então ao dia exato que o ungido, Cristo, entrou em Jerusalém montado naquele jumento e foi reconhecido como o ungido de Deus. Então o povo gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na mesma semana
Irmãos, Jesus Cristo foi morto na cruz, na mesma semana, ele foi morto na cruz, e quando ele morreu, ele fez o que está escrito aí, ele morreu lá para, diz o texto, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Irmãos, isso pode ter desdobramentos futuros para os judeus, mas uma coisa é certa: dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, cessar a transgressão, só pode ser uma coisa: a cruz do Calvário, onde Jesus morreu, porque ele não veio para brincar com o pecado, brincar de libertação, ele veio para dar um fim mesmo ao pecado na vida daqueles que creem. Mas preste atenção, se nós pegarmos 49 anos mais 434 anos, nós temos então 483 anos. Você percebe que falta uma semana, ou seja, 7 anos. 483 mais 7 é igual a 490 anos. 70 semanas exatas. Falta uma semana. Mas essa semana de 7 anos literais não se cumpriu ainda. E tudo indica, irmãos, que o dia da ira do Senhor começará nesta última semana da 70ª semana de Daniel, ou seja, a 70ª semana de Daniel. Tudo indica que quando Cristo morreu na cruz, trazendo a solução definitiva para o pecado, Deus suspendeu o tempo dos judeus, e então tem início o tempo dos gentios. A história da igreja começa, uma história contada em 7 períodos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Terminando o período de Laodiceia, nós entramos para o céu, arrebatamento da igreja. Então, a última semana de Daniel, o dia da ira do Senhor, a grande tribulação vai começar. Eu acredito, irmãos, que tem um pessoal que foi livrado da ira vindoura. São aqueles que nasceram de novo, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e Cristo é a vida deles. Esse pessoal tem o mesmo passaporte que Enoque teve, foi arrebatado antes do dilúvio. O mesmo passaporte que Noé teve, que foi preservado da destruição. O mesmo passaporte que Ló tinha, porque foi livre da destruição daquela cidade. Foram retirados antes. Todos eles foram poupados da destruição. São modelos históricos do arrebatamento. Mateus 24, versículo 21 e 22, eu vou deixar com os irmãos um leve vislumbre da tribulação futura. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não vai ser mole, não. Existem 3 sequências no livro do Apocalipse: os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Eu tenho aqui um pequeno resumo, uma coisinha de nada.
Eu vou ler para os irmãos e prestem atenção. Quando o cordeiro abre um dos selos, porque quando cada selo é rompido, acontece algo terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quem rompe o selo é o cordeiro. Por pior que seja a situação, significa que tudo está no controle absoluto do cordeiro. É ele que está dando as cartas e não o diabo. Cada selo desse está revelando a vontade do cordeiro. O primeiro selo é rompido e um cavaleiro num cavalo branco aparece. Ele tem um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6, verso 2, já estou citando. Esse cara, irmãos, esse cavaleiro é o anticristo. Ele não tem nada de Cristo, nada do Evangelho. É o início dos 7 anos. E no início dos 7 anos, o anticristo estabelece o seu poder. É o evangelho do anticristo que preparará o mundo para a maior mentira que esse mundo já viu. Satanás no lugar do Pai, o anticristo no lugar do Filho e o falso profeta no lugar do Espírito. A trindade profana que vai ser adorada pelos habitantes do mundo. Ele vem com paz, falsa paz. Ele vem com poder e vai costurar uma aliança de paz com Israel. Ele conquista a ascendência e o governo do mundo. Ele supostamente se oferece para a solução do caos deste mundo. Mas não demora muito, irmãos, para que ele se revele quem ele é. Porque no verso 4 vem o segundo cavalo, cavalo vermelho, e a paz da terra será tirada, e os homens vão se matar numa carnificina infernal. E esse cavaleiro tem na sua mão uma grande espada. Então o terceiro selo é rompido, e as condições do versículo 6 são de fome, escassez em escala mundial, e será um horror. Haverá violência tal por causa da comida que você não faz a menor ideia. A violência, as drogas, vai ser de tamanhas proporções que você não pode nem imaginar. O quarto selo é rompido no versículo 8, e um cavalo amarelo, cadavérico, que tem cor e aspecto de cadáver, e a morte e o Hades saem. 1/4 da população da terra é morta com a espada, com a fome, com a pestilência, e os animais da terra se tornam ferozes e agressivos. 1/4 da humanidade morre no princípio desses 7 anos. No versículo 9, o quinto selo é rompido, e nós ouvimos os mártires que já começaram a ser martirizados e chacinados por causa do seu amor a Cristo. A perseguição vai ocorrer com grande força. No versículo 12, o sexto selo é rompido e ocorre um grande terremoto. O sol torna-se negro como um saco de silício, e a lua fica vermelha como sangue. As estrelas do céu caem, meteoros, sobre a terra, como uma grande figueira lança de si os seus fígodos verdes, abalada por um vento forte. O céu se divide como um rolo que se enrola, e todos os montes e ilhas são removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se escondem nas cavernas e nas rochas
das montanhas e dizem: caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você vê o horror disso, irmão? Chegamos então ao 7º selo, e havendo aberto o 7º selo, faz-se silêncio no céu, quase por meia hora. Silêncio total. É como que se estivesse dizendo assim: o bicho vai pegar daqui para frente. Há uma apreensão aqui, coisa terrível. Apocalipse 8, verso 1. A coisa vai ficar mais séria. A partir desse 7º selo, irrompe as trombetas. Apocalipse 8. A primeira trombeta, versículo 7, traz saraivas e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. No versículo 8, o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e uma grande montanha, ardendo como fogo, algum tipo de asteroide ou meteoro, ou seja, lá o que for, foi lançado ao mar, e 1/3 do mar ficou vermelho como sangue, 1/3 das criaturas marinhas morrem, e 1/3 de todas as embarcações são perdidas. No versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma estrela como uma rocha cai do céu sobre as águas, sobre a terra, e 1/3 de todas as fontes das águas potáveis, e as águas se tornam amargas. No versículo 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. No versículo 13, um anjo faz um anúncio dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 9, no versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta, e o abismo se abriu, e vomita demônios que estão na forma de gafanhotos, que estavam aprisionados, mas são soltos, sobem com poder demoníacos no tempo da grande tribulação. Isso será uma infestação demoníaca horrorosa. O versículo 6 diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. No versículo 13, o sexto anjo tocou a trombeta, e no versículo 15 diz que 1/3 da humanidade será morta, e haverá um exército de 200 milhões de pessoas vindo do Oriente, e o seu caminho será preparado. Indo para o capítulo 11, versículo 15, a 7ª trombeta é tocada, e a seguinte mensagem é anunciada: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando essa trombeta, irmãos, é tocada, isso resulta no julgamento das taças ardentes que estão listadas no Apocalipse capítulo 16. No versículo 2, capítulo 16, a primeira taça é derramada sobre a terra, e úlcera maligna atinge os homens que portam a marca da besta e adoraram a sua imagem, isto é, o anticristo. No versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e não apenas 1/3, mas toda criatura viva no mar morre. No versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. No versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que queimasse os homens
no versículo 10, sobre o trono da besta, outra taça foi derramada, e o seu reino se fez trevas, e os homens remordiam. Você sabe o que é remorder? As suas línguas, por causa da dor que sentiam. No versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, provavelmente o exército de 200 milhões que vem para o Armagedon, porque o Armagedon começa no versículo seguinte. Nos versículos 17, o sétimo anjo derrama sua taça no ar, e sobrevém relâmpagos e vozes, e um terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, dada a sua força e magnitude. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho na indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande chuva de pedra. Eram pedras que pesavam mais de 30 quilos. Não é moleza. Esse é um vislumbre leve do tempo da tribulação e dos seus crescentes horrores e terror. Você pode estar se perguntando: nós vamos estar aqui? Eu tenho ótimas notícias para vocês. Eu creio que a igreja será arrebatada antes desse período, que será preservada dessa ira. Ela será removida antes disso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, em que tudo isso estiver acontecendo, o Evangelho será pregado pelos 144 mil judeus escolhidos por Deus, 12 mil de cada tribo, de acordo com Apocalipse 7. Será pregado por 2 poderosas testemunhas, segundo Apocalipse 11. E será pregado por anjo voando no céu, segundo Apocalipse 14. O Evangelho será tão poderoso que haverá pessoas de toda tribo e nações sendo salvas. Mas preste atenção agora: não aquelas pessoas que brincaram de crente e ficaram para trás. Para essas pessoas será enviada a operação do erro, para que creiam na mentira do anticristo, e sejam julgadas depois. Mas haverá salvação de uma multidão. Israel também será salvo. 2/3 dos judeus serão julgados por incredulidade, mas 1/3 será salvo. Haverá o maior avivamento já visto no menor período de tempo da história. Avivamento, irmãos, é a entrada da vida de Cristo na alma do homem. Só experimenta avivamento quem é contra o pecado, especialmente o seu próprio pecado, e que morreu com Cristo para o pecado, a fim de experimentar a vida de Cristo. O Evangelho consiste no seguinte: nossa morte com Cristo para o pecado, nossa ressurreição juntamente com Cristo, e Cristo vivendo em nós a sua vida santa e eterna. Essa é a condição que Deus busca em cada um de nós. É também o nosso passaporte para sermos livres da ira vindoura. Você creu já? Você já creu? Se você não creu, creia já, rapidamente. É urgente. A coisa está muito próxima. Amém?